Bom dia, sejam todos bem-vindos à 17ª semana da pós-graduação na ESC, segunda semana da pós-graduação do ICMC. Nesse momento, teremos a atividade Gestão de Dados de Pesquisa e Ferramenta DMPTOL. Participa desta atividade a bibliotecária Elizabeth Cristina de Souza de Aguiar Monteiro. Elizabeth é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela Unesp de Marília. Possui graduação em Biblioteconomia pela Unesp. Membro dos grupos de pesquisa Novas Tecnologias em Informação e Tecnologias de Acesso a Dados, também da Unesp. Bibliotecária da Unesp de Marília desde 2009, atuando na seção técnica de aquisição e tratamento da informação, e na seção técnica de referência, atendimento ao usuário e documentação. Colaboradora do projeto Competências Digitais para a Agricultura Familiar, CODAF, desde 2015. Pesquisa sobre dados científicos, ciclo de vida dos dados, gestão de dados, plano de gestão de dados, repositórios de dados, direitos autorais de conjuntos de dados, blockchain, privacidade de dados, bibliotecário de dados, ciência aberta, acesso aberto, princípios FAIR, agricultura familiar. Realizou doutorado sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat dos canais YouTube da Biblioteca da ESC e do ICMC, e serão respondidas ao final da palestra. Agradecemos a participação da palestrante e desejamos um ótimo evento a todos. Elizabeth, muito obrigado mais uma vez, passo a palavra para você. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço pela participação dessa semana, desse evento que nós sabemos como estudantes como é importante termos eventos direcionados para nós, para o trabalho que nós fazemos, para as nossas pesquisas. Sei da importância do trabalho de toda a equipe quando se faz um evento e sempre pensando nas atividades direcionadas mesmo para o que o aluno precisa, para aquilo que realmente ele vai utilizar dentro das pesquisas, nesse caminho que ele faz na pós-graduação, e claro, para o pessoal da graduação que porventura possa participar ou assistir depois. Agradeço muito o convite de compartilhar aquilo que eu estudo, que eu aprendo também como aluna de pós-graduação, poder compartilhar isso com o pessoal. Espero contribuir, né, trazer um conteúdo que eles realmente aproveitem, eles vão aproveitar porque eles vão perceber que é aquilo que eles estão lidando e estão chegando até eles nesse caminho de pesquisa deles. E aí as perguntas nós fazemos depois no final, mas fiquem à vontade para poder perguntar, se ficar com dúvida, e comentários também, porque sempre é muito importante, né? Esses eventos é interessante porque nós fazemos uma troca de conhecimento e isso é muito gratificante. Eu vou compartilhar minha tela para começar a apresentação, só um minuto. Então, hoje nós vamos conversar sobre a gestão de dados de pesquisa e a ferramenta DMPTOL. A ideia de trazer esse conteúdo, essa apresentação, é justamente para nós pensarmos na gestão dos nossos dados, daqueles dados que nós coletamos ao longo da nossa pesquisa, pensar de uma forma mais sistematizada, porque nós vamos perceber ao longo da nossa fala que essa gestão de dados ela vai contribuir para nós como pesquisadores, mas para outros pesquisadores também. Então, a ideia aqui é nós falarmos um pouco sobre essa gestão de dados, apresentar alguns requisitos na gestão de dados, falar da importância do compartilhamento, porque nós estamos falando de uma gestão de dados para poder compartilhar com outros pesquisadores, para que outros pesquisadores possam reutilizar esses conjuntos de dados, os benefícios de toda essa gestão, os benefícios desse compartilhamento de dados. Aí vamos falar sobre o plano de gestão de dados. Essa ferramenta é uma ferramenta direcionada para elaborar o plano de gestão de dados e que ela traz muitas questões, muitas instruções que já nos auxiliam na gestão. Então, nós podemos, inclusive, partir na hora que nós planejarmos a nossa coleta, todo o ciclo de vida dos dados, nós já pensarmos em utilizar a ferramenta. Então, essa ferramenta eu vou mostrar no final a dinâmica dela, vamos entrar lá, mostrar o conteúdo, como que funciona.
E aí, então, nós vamos mostrar a ferramenta para vocês verem como é que ela funciona, como é que nós utilizamos a ferramenta, qual que é a dinâmica dela, como que é a estrutura para compartilhamento. Então, nós vamos mostrar. E aí, nós estamos falando da gestão de dados. Aqui eu trago gestão de dados de pesquisa, mas nós vamos ver na literatura que é falado dados de pesquisa ou dados científicos, então as duas formas é apresentado na literatura, mas todas elas, essas duas formas, ambas, estão falando daqueles dados que nós coletamos ao longo da nossa pesquisa, ao longo do nosso projeto. Então, todos aqueles dados que são coletados, que são gerados, que são organizados, que embasam os resultados das nossas pesquisas, que embasam aquilo que nós publicamos. Os resultados que nós publicamos nos artigos, nos livros, que nós apresentamos nos eventos, apresentamos em congressos, enfim, todo esse conteúdo de dados. E aí, quando nós estamos falando de gestão de dados, nós estamos falando daquilo que nós, como pesquisadores, já fazemos. Porque a partir do momento que nós planejamos e fazemos um projeto de pesquisa, ou vamos pensar no nosso trabalho de conclusão de curso, nós já estamos pensando em dados. E esses dados, nós já fazemos essa coleta, nós já gerenciamos de uma certa forma. Agora, o que nós estamos vendo dentro da comunidade científica, dentro do movimento de ciência aberta, é justamente nós fazermos a gestão desses dados de uma forma que ele fique compreensível e que nós possamos disponibilizar para que outros pesquisadores possam reutilizar esses conjuntos de dados. Então, nós vamos pensar a gestão de dados agora como um conjunto de atividades que vai sistematizar de uma forma que eles fiquem disponíveis para o público depois. E aí, esses conjuntos de atividades, eles vão desde práticas e procedimentos que, dependendo da área do conhecimento, já tem procedimentos estruturados, já tem alguns padrões estruturados para a coleta, metodologias que já estão prontas para poder fazer a coleta de dados. Então, quando nós estamos falando de práticas e procedimentos, nós estamos falando de áreas do conhecimento que muitas vezes tem diferença nesses padrões, mas são aqueles percursos que nós utilizamos, são aqueles caminhos que nós utilizamos para a coleta. Vai depender muito das características dos dados que nós vamos coletar e, dependendo muito da área do conhecimento, vai variar de uma área para outra. Mas nós também temos alguns padrões dentro dessas áreas que nós podemos utilizar. Claro que quando nós falamos da gestão e nós utilizamos padrões, muitas vezes fica até mais fácil, porque nós vamos seguir aquilo que já foi pensado, já foi estruturado, já foi planejado. E podemos seguir ou podemos adaptar de acordo com a realidade do nosso projeto, de acordo com a realidade dos nossos conjuntos de dados. Mas nós vamos pensar nesse conjunto de atividades, além da infraestrutura. Aqui nós estamos falando da gestão de dados para pesquisadores, para nós como alunos de pós-graduação, para nós como pesquisadores, mas nós vamos perceber que nós temos uma infraestrutura que nos auxilia. Tanto a infraestrutura da nossa instituição, da qual nós estamos vinculados, que fornece uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura que inclui pessoas também que nos auxiliam nesse tratamento, nessa análise, nessa disponibilização desses conjuntos de dados. E todo esse conjunto de atividades, essa infraestrutura que nós temos, muitas vezes o pesquisador utiliza ele sozinho, porque ele está fazendo a sua pesquisa sozinho, ele está fazendo a sua gestão dos dados sozinho, mas ele também pode estar trabalhando em equipe com os outros pesquisadores da sua instituição ou do seu departamento, ou às vezes de outras instituições. Então, ele vai seguir essa gestão de uma forma sistematizada para que todos aqueles que participam desse processo da gestão consigam falar da mesma forma, ter a mesma linguagem, usar os mesmos padrões, para que a gente não se perca no meio do caminho. E aí, tudo isso, essas atividades, todas essas práticas e procedimentos, nós temos o intuito de coletar, armazenar, gerenciar, disseminar, compartilhar, preservar e reutilizar os dados que são provenientes das pesquisas científicas. Então, nós estamos pensando aqui, nós vamos ver na parte do planejamento dessa gestão, que tudo que nós vamos fazer, nós vamos planejar, nós vamos pensar desde a coleta.
né? As formas como nós vamos coletar, os instrumentos que nós vamos utilizar, o local onde será feita essa coleta. Nós também estamos pensando na gestão de dados, aonde nós vamos armazenar. No primeiro momento da coleta, se é um pesquisador individual, se ele está armazenando no seu próprio computador, se ele está trabalhando na instituição, se ele vai armazenar nos computadores da instituição, se ele vai utilizar a nuvem. Então, ele vai pensar na gestão, na questão do armazenamento, na própria gestão desses dados, se ele está fazendo essa gestão sozinho, todos os procedimentos, ou se ele está compartilhando essa gestão com outras pessoas, vai pensar a sua gestão de dados para poder disseminar esse conteúdo, não só nos resultados finais, quando nós disseminamos os nossos artigos, os nossos livros, mas pensarmos também em disseminar os nossos conjuntos de dados. Nós vamos falar mais para frente dos suportes dos editores que publicam esses conjuntos de dados, pensar nesse compartilhamento, porque é o que a comunidade científica está advogando agora, para compartilhar esses dados, para que eles sejam reutilizados, preservar, claro. Nós estamos falando também de preservar esses conjuntos de dados ao longo do tempo para que outras pessoas possam utilizar, não agora, mas também no futuro, e toda essa reutilização que é pensada depois por outros pesquisadores. E, claro, essa gestão de dados, nós também estamos pensando em cumprir os requisitos acadêmicos, legais e éticos. Pensando nisso que eu falei, sobre o compartilhamento dos dados, atender os requisitos da instituição da qual nós estamos vinculados, que já estão pensando e já estão incentivando os seus pesquisadores no compartilhamento, as questões legais, porque nós vamos perceber que, dependendo do conjunto de dados, nós temos que tomar um certo cuidado na hora da manipulação, na hora da divulgação, as questões éticas também, então nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, um pouquinho de tudo. E, claro, falando da gestão de dados, nós estamos falando também na racionalização de recursos. Por quê? Se nós pensarmos e planejarmos a nossa gestão dos dados desde o início, nós vamos perceber que nós vamos racionalizar tempo, né? Nós vamos despender menos tempo, nós vamos despender menos recursos, nós vamos despender recursos humanos se nós estivermos trabalhando com uma equipe, porque o que nós percebemos muitas vezes que o pesquisador, mesmo que ele consiga sistematizar a sua gestão de dados desde o início, se ele não pensa nos aspectos que nós vamos conversar hoje, pode chegar no meio do caminho, ou até lá no final, quando ele já está fazendo a análise final, ele perceber que faltaram dados, ou que teve um erro no meio do caminho, e ele ter que voltar para fazer essa coleta. Então, a ideia não é ter que refazer trabalho, não é ter que voltar, e sim já pensar nessa gestão de uma forma que você consiga racionalizar, sistematizar, para que você consiga adiantar a sua pesquisa. E aí eu paro aqui um pouquinho para a gente falar do ciclo de vida dos dados. Eu trago esses dois modelos, um do professor Ricardo Santana, que é o meu orientador da pós-graduação, né, e agora do doutorado, e ele trabalha com a questão do ciclo de vida dos dados, que é também o que nós pesquisamos, e trago também um outro ciclo de vida, que são dos pesquisadores e professores do Saião e da Luana Salles, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando quando nós mencionamos ciclo de vida dos dados. Então, nesse ciclo de vida, nós temos duas imagens diferentes, mas se nós pensarmos e analisarmos com mais cuidado, nós vamos perceber que elas têm muita coisa em comum. Às vezes com um nome diferente, uma etapa diferente, mas todas elas estão pensando nesse ciclo de vida. Quando nós falamos de ciclo de vida, nós estamos falando desde o momento do planejamento, que nós vamos sistematizar, já vamos pensar como serão feitos os procedimentos na coleta de dados, os procedimentos da análise, as técnicas utilizadas, as pessoas que participarão da coleta, os ambientes dos quais nós vamos fazer essa coleta. Nós estamos pensando nessa coleta, pensando também, se nós visualizarmos no primeiro ciclo de vida dos dados, com os pilares, nós vamos pensar na questão da privacidade, se nós estamos lidando com dados de pessoas, ou com dados que não podem ser disponibilizados, porque são, por exemplo, segredos comerciais, então nós já vamos pensar isso desde o início, para sabermos como nós vamos fazer a coleta, e quem vai fazer a coleta desses dados, se são esses dados que envolvem privacidade. Nós vamos pensar também em qualidade desses dados, porque a partir do momento que nós estamos pensando
em disponibilizar para outros pesquisadores, em compartilhar esses conjuntos de dados com outros pesquisadores, a qualidade dos dados tem uma relevância muito grande para que ele possa ser utilizado depois. Nós estamos pensando também na questão de descrever esses dados. Então, nesse primeiro momento, do pesquisador, ele vai sim fazer uma descrição, então dependendo muito das características dos conjuntos de dados, ele vai ter material de apoio, ele vai ter, por exemplo, uma lista de siglas, uma lista de códigos, um material que ele descreve o conteúdo que ele fez em determinado arquivo, uma determinada imagem, então ele vai descrever de uma forma, pensando já na questão dos metadados, então dos metadados, quer dizer, essas informações relacionadas àqueles dados, então já trazer esse conteúdo, preservar. Então, aqui nesse primeiro momento do pesquisador, ele já tem que tomar cuidado, e nós vamos falar depois da questão da preservação desses dados, para que não se perca dados, né, tanto no armazenamento, então para que ele faça sempre o backup, por exemplo, para ele não perder, para que ele possa, então, disseminar esse conteúdo, então, disponibilizar, publicar esses conjuntos de dados ou num data paper ou em um repositório, então nós vamos ver também, para que ele possa disseminar a pesquisa dele, disseminar os conjuntos de dados deles, para que depois outros pesquisadores possam integrar, né, fazer a integração desses dados, quer dizer, usar os seus conjuntos de dados, e ele pode utilizar outros conjuntos de dados e juntar tudo isso e fazer a análise dele. E aí, pensando também nas questões dos direitos autorais, nós vamos ver que os conjuntos de dados, assim como as publicações científicas, eles também são amparados pelas questões que permeiam os aspectos dos direitos autorais, a questão de citação de dados, de licenciamento desses dados. Então, esse ciclo de vida dos dados é para a gente pensar nele como um todo. Então, desde da nossa coleta até a reutilização. E, claro, no final, tanto no final da nossa pesquisa ou no final desse trabalho de análise dos dados, nós também podemos pensar no descarte dos dados, né? A ideia não é descartar dados, mas pode ser que tenha algum tipo de dado que precise ser descartado. Então, nós também já vamos pensar em relação a isso, para a gente já deixar previsto, inclusive, no nosso plano de gestão de dados, que é o documento que nós vamos falar mais para frente. E aí, quando a gente está falando dessa gestão de dados, nós vamos falar em alguns requisitos, alguns caminhos que nós precisamos seguir para a gente conseguir trabalhar com esses dados até a finalização do projeto ou até a disponibilização desse conteúdo. Então, nós vamos sim pensar no ciclo de vida dos dados a partir do planejamento, que é da coleta e reutilização, como eu apresentei. Claro que esse planejamento vai variar de projeto para projeto, de características de conjuntos de dados, de áreas do conhecimento, mas o importante é nós pensarmos e termos em mente o que nosso projeto tem como objetivo, metodologia que nós estamos utilizando no nosso projeto, para a gente pensar no planejamento de todo o trabalho com os dados. A própria organização dos dados, então nós vamos alinhar todo esse processo com o fluxo do trabalho nosso. Se nós estivermos trabalhando com equipe, nós já pensarmos nesse fluxo de trabalho da equipe, por etapa, quem é responsável por quais características dos nossos projetos, dos nossos dados. Então, nós vamos pensar toda essa organização para já sabermos quem é que vai ficar com cada procedimento, com cada método para poder fazer desde a coleta quanto o tratamento desses dados e depois a disponibilização. A própria documentação dos dados, então nós vamos ver que o plano de gestão de dados já é uma documentação dos dados, ele já vai junto com os dados para a gente conseguir contextualizar esses dados. Então, todo aquele material de apoio, todo aquele material que nós utilizamos nesse processo de planejamento e organização dos dados, esses documentos são importantes na hora da gestão desses dados, desde as anotações, desde os protocolos que nós estamos utilizando, as questões do direito, né, do direito, os termos de consentimento livre e esclarecido, se nós estamos lidando, entrevistando, trabalhando com pessoas, as declarações de direito de uso, porque dependendo do tipo de dados que nós coletamos, que nós vamos disponibilizar, nós precisamos pensar nessas questões do direito de uso também. Todo aquele material que nós temos, que nós fazemos essas anotações, que nós registramos os códigos,
suas siglas. É importante estar junto com os dados. Quando nós vamos disponibilizar esses conjuntos de dados, por exemplo, em um repositório, é importante essa documentação estar junto com os dados, para que os dados sejam compreensíveis, porque nós estamos pensando que nós conhecemos nosso projeto, nós conhecemos os nossos dados, mas a partir do momento que nós estamos disponibilizando para outros pesquisadores, compartilhando com esses outros pesquisadores precisam entender os nossos conjuntos de dados. Então, nós precisamos contextualizar para que o outro pesquisador entenda o que está ali registrado, entenda quais foram os códigos que nós utilizamos, para que ele consiga também utilizar aqueles dados e, muitas vezes, replicar aqueles conjuntos de dados, replicar aquilo que nós fizemos. A questão da segurança também, nós vamos pensar nesse ciclo de vida dos dados. A segurança, ela vai desde a coleta dos dados até a reutilização depois. Então, nós vamos pensar em minimizar os riscos de perda. Então, nós vemos muitos casos de pesquisadores que fazem uma coleta dos dados e deixam armazenado, por exemplo, só no seu computador pessoal, aí tem um problema no computador e precisa limpar. Então, quando nós estamos falando da questão da segurança, nesse processo de gestão de dados, nós estamos pensando em minimizar os riscos de perda. Nós percebemos muitas vezes que o pesquisador ele faz toda uma coleta de dados e, dependendo da onde ele armazena esses conjuntos de dados, ele pode perder. Então, se ele deixa, por exemplo, no computador pessoal dele e dá um problema no computador dele, ele pode perder esses dados, ou de repente ele deixa em uma rede e essa rede tem uma invasão e o pessoal danifica os conjuntos de dados dele. Então, nós vamos pensar na questão da segurança desde o armazenamento, aonde nós vamos guardar, onde nós vamos organizar esses conjuntos de dados. Nós vamos pensar também nos formatos que nós vamos utilizar, se mudando de um computador para outro, se mudando de um suporte para outro, vai ter compatibilidade de formato, que muitas vezes quando a gente faz essa troca, pode perder conteúdo, pode perder as características dos conjuntos de dados. Nós vamos pensar também nessa gestão do backup, fazer continuamente o backup, planejar de quanto em quanto tempo vai ser feito, se vai ser feito sempre que tiver uma atualização no conjunto de dados, sempre que tiver uma nova análise nesses conjuntos de dados. Importante também pensar quem vai ser responsável pelo backup, para já ter uma pessoa que vai saber o dia, vai saber como fazer esse backup. Nós vamos pensar também na questão do acesso, quem tem acesso à máquina que nós estamos utilizando, a máquina onde nós estamos armazenando esses conjuntos de dados. Importante também quando nós fizermos envios de dados, por exemplo, se nós estamos trabalhando em equipe, nós pensarmos na criptografia, pensarmos em senhas para poder abrir as pastas ou o equipamento que nós estamos utilizando. Por quê? Porque nós podemos, ao longo da nossa coleta, coletar dados que são confidenciais, como eu falei no ciclo de vida dos dados. Dados que outras pessoas não possam ter acesso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à questão da segurança. E, claro, separar os dados confidenciais, os dados pessoais. Mesmo que nós estejamos lidando com conjuntos de dados só apenas nosso mesmo, o nosso computador, interessante nós separarmos esses dados para não correr o risco, no meio daquela quantidade grande de dados que nós podemos coletar, misturar esses dados e na hora de fazer essa disseminação, na hora de trabalhar em equipe, nós enviarmos dados que não possam ser enviados. Um outro requisito que é importante também e que eu gosto muito de falar, que é até o meu tema de pesquisa, são os aspectos éticos e legais. Aqui nós estamos falando de dados sensíveis, por exemplo, de dados pessoais, a questão de confidencialidade, porque nós estamos fazendo coleta, nós podemos trabalhar com coleta de dados com pessoas ou até dados pessoais, dados que requerem um certo cuidado, né? Pensar nesses aspectos éticos, dados de confidencialidade, dados, de repente, que pode ter um segredo comercial. Então, nós vamos ficar muito atentos nessas questões éticas e legais. Nós podemos ter, quando eu falei da questão da infraestrutura, nós temos esse amparo da seção jurídica, por exemplo, da nossa instituição, ou se nós estamos trabalhando com equipes de outras instituições, muitas vezes
grandes equipes trabalhando com pesquisadores de outros países, nós vamos ficar atentos nesses aspectos éticos e legais relacionados a nós, ao nosso país, mas também à instituição e o país da nossa equipe, da onde faz parte. Pensar na questão da proteção da identidade, se nós estamos falando e coletando dados pessoais, então nós vamos ter que proteger a identidade, ou se nós estamos coletando dados de instituições, de empresas que não podem ser divulgados, né, não podem identificar o local, a pessoa, a instituição que nós estamos coletando esses dados, então nós vamos tomar cuidado nessas questões também de proteção, de não divulgação, de não compartilhamento. Pensar também nas questões da propriedade intelectual, então nós já temos instituições que trabalham em relação a isso, nós vamos perceber também ao longo das nossas pesquisas, mesmo quando nós estamos publicando o artigo, né, que foi o final da análise dos nossos conjuntos de dados, nós vamos perceber que já tem instituições que trabalham com as questões da citação dos conjuntos de dados, então aqueles dados que nós tivemos todo um trabalho de coleta, que nós despendemos dinheiro, recursos, né, financeiros, mas recursos humanos também, que muitas vezes o pesquisador, ele se sente um pouco inseguro na hora de compartilhar seus dados, porque ele vai pensar se ele vai ser reconhecido por aquilo, por aquele conteúdo, por aquele conjunto de dados, então sim, ele vai ser reconhecido sim, ele vai ser citado, porque nós já temos mecanismos que trazem esses aspectos da citação de dados, nós temos os repositórios que trabalham com isso, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que já trabalham com a questão das citações de dados, então, sim, a questão da citação, a questão do reconhecimento de autoria pelos conjuntos de dados, ela já é uma prática na comunidade científica, então nós vamos perceber que, quando nós disponibilizamos esses dados, eles podem ser utilizados e citados, então o pesquisador também vai ser reconhecido. A questão dos próprios conjuntos de dados, de estar vinculado a uma licença, para que o usuário, o outro pesquisador que for utilizar, ele já saber como aquele dado, aquele conjunto de dados foi disponibilizado, como ele pode ser replicado nas novas pesquisas. Nós pensarmos também na economia, então, quando nós fazemos esse planejamento da gestão dos nossos dados, nós estamos pensando em tempo, né, para a gente não gastar, não despender mais tempo do que aquilo que foi planejado ou daquilo que foi necessário, recursos mesmo, tanto financeiros, porque muitos projetos, eles são financiados pelas agências, né, tem um financiamento naquela pesquisa, então nós planejarmos, fazermos essa gestão desse conjunto de dados para que a gente consiga usar os recursos, apenas aqueles recursos necessários, para a gente não desperdiçar recursos, mas também recursos humanos, de saber quem vai fazer o quê, em qual etapa cada um vai atuar, qual que é a operacionalização de todo o nosso processo, para que a gente consiga reduzir ou não desperdiçar a questão de tempos e recursos. A questão do compartilhamento. Então, quando nós estamos pensando nessa questão do compartilhamento, nós estamos vendo na literatura, na comunidade científica, que estão incentivando os pesquisadores a disponibilizar seus conjuntos de dados, a compartilhar seus conjuntos de dados com outros pesquisadores. Por que está sendo advogado isso? Está sendo advogado na questão da ciência aberta, está sendo advogado na comunidade científica, justamente para a gente maximizar os investimentos feitos. Então, se um pesquisador ele já fez uma coleta e um outro pesquisador precisa fazer uma coleta do mesmo local que ele fez, ou uma coleta muito parecida com a que ele fez, então já foi feita essa coleta, o outro pesquisador, ele pode utilizar esses dados de outros pesquisadores, e se ele precisar fazer alguma coleta, vai ser bem menor. Então essa é a questão da maximização de investimentos, essa é a questão das agências de fomento estarem incentivando a gestão dos dados, incentivando o compartilhamento dos dados, para que eles diminuam recursos em determinados tipos de coleta, e aí eles investam em outras coletas, então não precisar despender recursos para fazer a mesma coleta, então a discussão vai muito em torno disso, então pensarmos nessa maximização de investimentos, né, direcionar investimentos para outras coletas, mas não para as coletas muito próximas, muito parecidas, tá?
Como vai ser esse compartilhamento? Então, está sendo incentivado a disponibilizar esses conjuntos de dados, por exemplo, nos repositórios, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas também nós temos um incentivo na comunidade científica da publicação desses conjuntos de dados nos data journals, nos data papers, nas publicações expandidas. O que é isso? São periódicos que já estão preparados para publicar só os conjuntos de dados. Tá? Esses conjuntos de dados contextualizados, por isso que é importante a questão da documentação, falar da metodologia, enfim, nós temos já caminhos para publicar só esses conjuntos de dados. Por isso que tem a questão dos aspectos éticos e legais, porque além da publicação, nós também somos reconhecidos por aquele conteúdo, por aquele conjunto de dados que nós disponibilizamos. Quando esses dados serão compartilhados, em que momento dessas etapas, ele vai ser compartilhado ao longo da pesquisa, ele vai ser compartilhado só no final da pesquisa, depois que serão publicados em artigos, em livros, os resultados da nossa análise. Então, isso é muito importante nós já pensarmos quando vai ser esse compartilhamento, dependendo muito das características da pesquisa, nós vamos perceber que tem pesquisa que o seu próprio ser, seu próprio fazer, suas próprias práticas já estão disponibilizando os dados conforme vai coletando. Por isso que vai muito da questão das características do projeto, da área do conhecimento, das características daquela comunidade. Onde, então, nós vamos disponibilizar, né? Se vai ser disponibilizado na página pessoal, na página institucional ou no repositório institucional. Então, onde? É importante nós já pensarmos na hora do planejamento como vai ser feito isso, aonde vai ser feito o compartilhamento e quem vai ser responsável por esse compartilhamento. Então, se nós somos um pesquisador sozinho, nós somos os responsáveis por todo o processo, por toda a organização. Mas se nós estamos trabalhando com outros pesquisadores, quem que é o responsável por esse compartilhamento? Então, já deixar a pessoa já indicada, já planejada para fazer essa etapa. A questão, então, do depósito, como eu já adiantei, nós pensarmos, então, aonde nós vamos disponibilizar, onde nós vamos publicar esses conjuntos de dados. Se nós vamos disponibilizar os dados brutos, quer dizer, os dados da forma como nós coletamos, ou se nós vamos disponibilizar os dados com um certo nível de análise. Então, isso é muito importante também nós pensarmos, claro que vem sendo, né, como eu falei, tendo essa conscientização, fazendo essa conscientização com os pesquisadores de compartilhar os dados, mas é bem importante nós já fazermos uma certa análise desses dados para que outros pesquisadores possam entender. Porque, dependendo de como nós fazemos a coleta, só nós que vamos entender o conteúdo daqueles conjuntos de dados. Por isso que também é importante a documentação, né? Na hora da documentação, nós vamos descrever essas práticas, esses procedimentos, os códigos, enfim. Mas é importante também nós pensarmos nesse certo nível de análise. E quando nós estamos falando de depositar ou de publicar, por exemplo, em uma editora de um periódico, do periódico que vai publicar os conjuntos de dados, nós vamos ter uma certa análise daqueles conjuntos de dados, nós vamos contextualizar aqueles conjuntos de dados. Por isso, todo o planejamento, já pensando desde a coleta, porque em algum momento, seja no meio da nossa pesquisa, seja no final da nossa pesquisa, nós vamos disponibilizar, nós vamos publicar. Então, já fazermos essa gestão é importante, porque nós já vamos ter isso pronto, isso sistematizado para poder publicar. E aí, a questão do repositório. Nós temos os nossos repositórios institucionais, que são os repositórios da nossa instituição. Até nós já estamos acostumados com o repositório institucional, que é onde nós deixamos e enviamos nossas teses e dissertações. Nós temos muitas instituições que já estão usando o seu próprio repositório institucional para armazenar, para disponibilizar os conjuntos de dados, então vai depender muito da instituição, da característica da instituição.
instituições que já estão fazendo, já estão estruturando, implementando um repositório só para o conjunto de dados da sua instituição, da sua comunidade, e nós temos os repositórios temáticos, que são grandes repositórios multidisciplinares ou repositórios direcionados para certa área do conhecimento. Então, vai depender muito da prática da comunidade, da prática da sua instituição, o que é melhor. Então, já pensarmos nessa questão do repositório, qual repositório que nós vamos disponibilizar os nossos conjuntos de dados. Um outro fator importante também que nós vamos ao longo da apresentação é já pensarmos isso, porque tem repositórios que ele tem um limite de armazenamento. E se nós precisarmos de uma quantidade de armazenamento maior, nós precisaríamos pagar. Então, nós já vamos pensar em todos esses aspectos em relação ao repositório. A questão da visibilidade, então, a partir do momento que nós fazemos essa gestão de uma forma que nós possamos disponibilizar, publicar e tornar esses dados para que outros pesquisadores possam reutilizar ou replicar nossa pesquisa, nós estamos falando de visibilidade também. Visibilidade nossa como pesquisador, porque nós estamos mostrando um trabalho que foi feito naquela coleta, naquele tratamento dos dados, na análise daqueles dados. Nós estamos dando visibilidade para a nossa instituição, porque também vai o nome da instituição, das pesquisas que estão sendo feitas naquela instituição, e claro, como nós falamos dos aspectos éticos e legais, a questão da citação. Então, nós vamos sim disponibilizar esses conjuntos de dados, porque sim, nós vamos ser reconhecidos como autores daqueles conjuntos de dados. Nós vamos receber as citações daqueles conjuntos de dados. E aí, como nós estamos nesse meio, né, de pesquisas, nós sabemos muito bem que nós temos a questão das métricas, né, nós precisamos ter uma quantidade de publicação, é importante ter uma quantidade de citação, então nós também vamos ser citados e reconhecidos em relação aos conjuntos de dados, então já tem uma infraestrutura pensando nisso tudo, trabalhando em relação a isso tudo, inclusive em relação às métricas. E aí, claro, fazendo toda essa gestão, todo esse trabalho de organização, de planejamento, disponibilização, nós vamos compartilhar para que outras pessoas possam Então, nós temos, então, a questão da visibilidade, nós temos, então, a questão do impacto, né, o impacto da onde nós vamos publicar. Nós vemos que revistas que publicam dados, já tem revistas que publicam os conjuntos de dados, eles têm um alto fator de impacto também, eles também são citados, e claro, a partir do momento que nós temos essa visibilidade da nossa pesquisa, essa visibilidade com os nossos conjuntos de dados, nós podemos conseguir mais recursos para outras coletas, ou para completar as coletas, então é um sistema todo que vai sendo uma retroalimentação, né? Nós coletamos, disponibilizamos, outros pesquisadores utilizam, nós conseguimos novos recursos, então é uma coisa, uma engrenagem que nós percebemos que já está caminhando da mesma forma como aquela publicação científica tradicional, né, que nós estamos acostumados, de artigos, de livros, enfim. E aí nós vamos pensar na preservação. Então, todo o aspecto, todo esse trabalho que nós fizemos, né, todo esse planejamento dos dados, toda essa organização que nós fizemos, nós precisamos pensar em preservar esse conteúdo. Preservar no período que nós estamos fazendo, nosso projeto, a nossa pesquisa, mas também preservar por um período de anos, pensando que esses conjuntos de dados serão utilizados no futuro. Então, nós vamos pensar na questão de preservação de quais dados, né? Dentro daquele conjunto de dados que nós temos, quais dados serão preservados? Quais são importantes para a preservação? Quais dados são únicos, né? Muitas vezes nós coletamos dados que só pode ser coletado uma única vez. E aí esses dados têm que ser preservados porque não tem mais como fazer essa coleta. Mas se são dados que pode e tem uma forma fácil de fazer uma coleta, de repente não precisa preservar esses conjuntos de dados, né? Quanto tempo, então, nós vamos perceber que quando nós vamos, inclusive, disponibilizar, por exemplo, em repositórios, em alguns momentos o repositório pode solicitar que determine quanto tempo aqueles dados serão preservados. Se serão eternos, se são 5 anos, 10 anos, enfim, nós vamos pensar nisso também, claro, de acordo com as características e o valor dos nossos conjuntos de dados. Pensando essa preservação para a gente maximizar
o reuso. Então, quanto mais tempo ele estiver lá disponível para os outros pesquisadores, novas coletas, novas análises, nova integração com outros dados serão feitos, podem ser feitos e podem gerar novas publicações. Então, nós vamos pensar na questão da preservação também. E, claro, aqui, a partir da preservação, se nós vamos ter dados que serão descartados e quais dados serão descartados. Por isso que é importante nós pensarmos, fazer o planejamento dessa gestão de dados em todas as etapas, porque a gente já consegue ter uma visibilidade disso. Claro que nós fazemos um planejamento e esse planejamento pode ser ajustado ao longo do projeto, ao longo da pesquisa, ao longo da coleta de dados. Mas nós já pensarmos em tudo isso, fica muito mais fácil para a gente fazer a gestão. Nós já temos um leque de opções ali que nós vamos pensar e trabalhar. E por isso que nós vamos ver a importância do plano de gestão de dados, porque ele já nos faz pensar em todos esses aspectos. E aí, claro, nós estamos falando de todo esse trabalho de gestão, então a gestão é importante para o pesquisador que está fazendo a coleta, porque ele vai maximizar o trabalho dele, ele vai diminuir o tempo que ele está gastando, o recurso, porque ele consegue sistematizar de uma forma que ele consegue trabalhar de uma forma mais fácil, mais dinâmica, mais rápida, mas nós estamos pensando nisso tudo, nessa gestão toda, para a gente compartilhar esses dados. Nós vamos compartilhar para que outros pesquisadores que não fizeram parte da coleta, que não fazem parte do nosso projeto, não fazem parte da nossa pesquisa, muitas vezes não fazem parte nem do nosso contexto em relação ao país, para que eles possam reutilizar. Então, com esse compartilhamento, nós vamos pensar nos benefícios. Então, esses benefícios vai de toda essa gestão que nós estamos falando agora e pensando no compartilhamento. Então, qual que é o benefício de tudo isso? Né? Aqui são vários, aqui eu trago esses 15 benefícios para a gente pensar que, a partir da nossa gestão, nós temos os benefícios para nós como pesquisadores, mas nós também temos os benefícios para a instituição da qual nós estamos vinculados, nós trazemos e tem os benefícios para a nossa comunidade científica, mas nós também temos benefícios para a comunidade em geral. Então, são vários os benefícios, vários atores que estão aí presentes nessa nossa gestão. Por isso que eu falei desde o início que a gestão agora, nós já estamos acostumados a fazer a gestão dos nossos dados, mas agora nós estamos pensando numa gestão para poder atingir a todo esse público, de uma forma que nós consigamos maximizar o reuso, né, maximizar esse compartilhamento. Então, quando a gente está falando dessa gestão de compartilhamento, nós estamos falando das boas práticas da pesquisa. Nós já percebemos que tratar, fazer a gestão dos dados, compartilhar os dados, reutilizar os dados, já fazem parte das boas práticas, já vem sendo discutido, apresentado e incentivado na comunidade científica. Nós vamos potencializar o reuso, porque com toda essa gestão, com a documentação que nós trazemos juntos com os nossos dados, nós vamos perceber que fica mais fácil, compreensível para que outro pesquisador possa utilizar. Claro que eu estou falando de nós compartilharmos, mas vocês vão perceber que quando vocês precisarem de um conjunto de dados, forem buscar um conjunto de dados de um outro pesquisador, e na hora que vocês têm acesso a esses conjuntos de dados, vocês vão perceber a importância da documentação, para entender aqueles conjuntos de dados, para que vocês possam reutilizar também. Então, é maximizar, potencializar o reuso. Evitar duplicações na coleta ou na análise. Então, como eu falei, se você já fez a coleta, você já fez uma análise, documentou e disponibilizou, o outro pesquisador vai partir daquela sua coleta. Então, ele já tem um avanço ali, ele já tem um salto na própria coleta dele, porque já foi coletado. Então, ele pode partir dali e coletar só os outros dados a mais que ele precisa. Ele não vai fazer a mesma coleta. Então, vai evitar a duplicação nessa coleta. Vai evitar uma duplicação na análise, ele pode partir da análise que você fez para ele fazer uma nova análise ou continuar essa análise e publicar o material dele. Claro que vai promover a inovação, né? Nós estamos falando então de agilizar, de dar um salto nas pesquisas, de poder partir daquilo que já foi feito, então a gente vai promover essa inovação, nós vamos pensar também em usos não previstos na nossa coleta, então outros pesquisadores, a partir dos nossos dados, podem ter novos insights
novas análises e novos resultados, então por isso que vai promover, vai aumentar e propicia o aumento das colaborações, né? Então, a partir do momento que nós também compartilhamos nossos conjuntos de dados, que nós temos a nossa visibilidade, nós podemos ter novas parcerias, novos pesquisadores trabalhando com a gente. Aumentar a visibilidade, como eu falei, né? Então, estamos disponibilizando, estamos compartilhando esses conjuntos de dados. Então, pesquisadores, então, a partir do momento que nós compartilhamos, pesquisadores de qualquer outra região do mundo, de qualquer outro país, pode ter acesso. Então, vai aumentar a nossa visibilidade como pesquisador também, nossa visibilidade como pesquisador em determinados assuntos, né? Em determinados conteúdos. Então, essa visibilidade, ela vai se expandir além daquilo que nós já estamos acostumados, que é o resultado final, com os artigos, mas agora com os dados também. Vai maximizar o impacto da pesquisa, porque nós estamos expandindo, nós não estamos publicando só o resultado final, nós estamos publicando os dados também, nós estamos recebendo citações para aqueles dados, nós estamos recebendo os fatores de impacto em relação àquelas publicações, então nós estamos maximizando o impacto da nossa pesquisa, porque nós estamos tendo uma certa visibilidade, uma maior visibilidade. Propicia a citação, então, se o conjunto de dados ele é compartilhado, ele é reutilizado, ele vai ser citado, claro, e aí o autor vai ganhar crédito por aquele conteúdo também. Pensarmos, então, a questão dessa gestão e do compartilhamento na questão da documentação, como eu falei, porque essa documentação vai auxiliar os pesquisadores a entender o conjunto de dados, vai auxiliar na questão da qualidade dos nossos conjuntos de dados, porque ele vai estar documentado, vai indicar a proveniência daqueles conjuntos de dados, porque já foi descrito os processos, os métodos, os locais que foram feitos daquela coleta, e claro que vai auxiliar e muito na integridade da pesquisa, porque nós temos, né, e muitas vezes nós percebemos na própria comunicação científica ou nas falas dos pesquisadores da questão da integridade, que muitas vezes pode acontecer de dados serem manipulados ou os dados ter uma análise muitas vezes errônea, né? O pesquisador não fez todo esse processo de gestão de dados já com essa sistematização. Ele fez a análise dele, em algum momento errou na hora dessa análise, ou porque um dado está errado, ele foi coletado errado, ou ele foi manipulado errado, então ele erra, e aí na hora que ele publica o resultado tem um erro. E aí, se o outro pesquisador for reutilizar os conjuntos de dados, pode replicar esse erro, ou pode perceber esse erro. Então, por isso é importante nós pensarmos em todo esse aspecto da gestão, justamente para não ter erro na hora da análise, principalmente depois na hora de publicação, porque essa publicação vai embasar novas pesquisas, e manter a integridade dos nossos dados, a integridade da nossa pesquisa. A partir daí, nós permitimos também a validação dos resultados, porque outros pesquisadores, pegando os nossos dados, eles podem replicar e vai chegar no mesmo resultado que nós tivemos. Ou ele pode validar aquele resultado e, a partir dali, ele fazer uma nova análise e publicar um novo resultado. Então, tem todo um sistema trabalhando em função disso. Também, a partir dessa integridade da pesquisa, dessa validação da pesquisa, nós mantemos e potencializamos a transparência no processo. Então, nós vamos perceber que, além da abertura dos dados, e com a abertura desses dados, quer dizer, com a disponibilização desses dados para que outros pesquisadores possam reutilizar, nós vamos potencializar a transparência até do nosso processo, porque agora os pesquisadores estão tendo acesso ao nosso dado, aquilo que embasou o nosso resultado, então ele pode chegar no mesmo resultado, ou ele pode, né, os pesquisadores perceberem que nós fizemos uma análise que deu um resultado errado, então vai potencializar essa transparência. Então, por isso que a gestão de dados, então, nesses 3 últimos aspectos, é importantíssimo, porque nós estamos falando de compartilhar os nossos dados, nós estamos falando de replicar aqueles conjuntos de dados. Então, se nós tivermos erro no meio do caminho, tivermos problema no meio do caminho, ou o outro pesquisador ele não consegue replicar ou reutilizar, ou ele também pode ter resultados errôneos, porque nós erramos aqui na nossa coleta, no nosso tratamento dos dados. Quando nós estamos fazendo a nossa gestão, então, nós também estamos contextualizando
os nossos conjuntos de dados. A questão da documentação também entrelaçada aqui. Nós temos a documentação, nós compartilhamos esses conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados, quando nós colocamos, por exemplo, no repositório, quando nós enviamos para uma revista, eles podem ser linkados com as publicações. Então, nós publicamos um artigo numa revista e publicamos nossos conjuntos de dados em um repositório. Eles vão se linkar. Então, quando a pessoa, quando o usuário, né, o outro pesquisador, chegar no nosso artigo, ele consegue, a partir dali, com o link, chegar nos nossos dados que foram publicados lá no repositório. Os repositórios, eles já fornecem um DOI para o conjunto de dados. Então, a gente vê que já tem toda uma infraestrutura trabalhada e pensada em relação a isso. Então, nós vamos linkando o nosso conteúdo. Então, se um pesquisador chegou nos nossos dados e quer ver os resultados daquela pesquisa, né, que foram embasados naqueles resultados, aquele resultado da análise, ele vai chegar no artigo, ele vai chegar lá no evento onde foi apresentado, ele vai chegar na editora onde foi publicado o livro. Então, tem toda essa linkagem dos dados. Nós vamos fomentar o debate científico, porque nós estamos mostrando, né, os nossos dados, então, a partir dali, novos debates, a partir daí, da análise daqueles conjuntos de dados, a gente vai fomentar também as discussões em relação àquela temática, ou novas temáticas que podem partir a partir dos nossos dados. A questão da preservação também, então, é importantíssimo, né, se nós estamos disponibilizando, estamos compartilhando para que outras pessoas reutilizem, nós precisamos pensar na preservação desses dados. E o que está nos atingindo diretamente no momento é a questão de atender os requisitos das agências de fomento. Então, nós percebemos que em muitos editais, principalmente da FAPESP, eles já solicitam essa gestão dos dados e o plano de gestão de dados. Por isso, a nossa discussão da ferramenta. Porque na hora de nós solicitarmos o financiamento, nós precisamos ter essa gestão estruturada, o plano de gestão estruturado para enviar junto com o projeto. Isso nós estamos falando da FAPESP, mas internacionalmente nós temos diversas agências de fomento que já solicitam, já faz anos, essa questão da gestão e essa questão do plano de gestão de dados. Então, nós temos como um documento que é solicitado para poder solicitar os financiamentos. E aí, a partir daí, nós estamos falando do plano de gestão de dados. Quando nós falamos de plano de gestão de dados, nós estamos falando da questão de um documento que entra lá naquela documentação, como eu apresentei anteriormente. Esse documento ele vai trazer um conjunto de instruções que estão vinculadas com a nossa gestão de dados. Então, por isso que é importantíssimo a questão do plano de gestão de dados, porque ele vai nos auxiliar a pensar toda essa estrutura de gestão de dados. Nesse plano de gestão, nós vamos descrever como esses dados serão, desde coletados, como esses dados serão tratados, então vai perpassar por todo aquele ciclo de vida dos dados. Nós vamos descrever qual é o destino, porque o plano de gestão de dados vem descrevendo como esses dados serão compartilhados, onde eles serão disponibilizados e publicados. Ele vai envolver atividades em diferentes graus de formalidade, vai depender muito da característica. Então, como eu venho falando desde o começo, a própria gestão e a elaboração do plano de gestão de dados vai depender da característica de cada conjunto de dados, as características do projeto de pesquisa. Ele vai envolver extensão, periodicidade, metas e objetivos. Em relação à extensão, dependendo muito da agência de fomento, então nós vamos ficar atento no edital a quantidade de páginas que nós podemos ter desse documento, geralmente gira em torno de 2 a 4 páginas, então é um documento enxuto, tem que ser bem objetivo, já tem que saber exatamente o que vai colocar ali para ter essa visão geral do projeto, mas que tem os elementos essenciais para poder contextualizar e saber o que vai ser feito com aqueles dados. O plano de gestão ele é um documento dinâmico, então é importante nós pensarmos o plano de gestão desde o começo do nosso ciclo de vida dos dados, desde o planejamento da nossa coleta, porque ele já nos auxilia em toda essa gestão, e ele pode ser atualizado conforme nós vamos avançando na pesquisa, nós vamos ver isso na ferramenta quando nós entrarmos lá. Auxilia a gestão dos dados, claro, porque ele já vai trazer questões para nós pensarmos e instruções para nós elaborarmos
que nos auxilia, que vem todos esses aspectos que eu trouxe para a gente pensar na gestão de dados. A sua elaboração envolve as particularidades de cada área, como eu falei, e atende os requisitos dos financiadores. Então, um documento que tem que ser enviado na hora da solicitação lá do nosso financiamento. E quando nós estamos falando de plano de gestão de dados, então aqui eu sistematizei tudo aquilo que nós falamos até agora, né? Tudo aquilo que eu apresentei para vocês até agora. Então, plano de gestão de dados, nós estamos falando de um plano, quer dizer, de uma ação sistematizada, de um conjunto de atividades que nós pensamos com as práticas, as metodologias, as estratégias, para atingir um objetivo. A nossa própria gestão. Então, nós temos essas estratégias para organizar, planejar, pensar em todo esse processo, em todo esse ciclo de vida dos dados, para a gente reduzir tempo e esforço, como foi falado, e a gente maximizar a nossa produtividade. E nós estamos falando de dados, que pode ser os dados brutos ou os dados processados. Todos aqueles dados que nós coletamos ou nós geramos ao longo da nossa pesquisa. Então, aqui a gente consegue perceber que esse plano de gestão de dados está intrinsecamente alinhado com a própria gestão de dados, porque ele vem nos auxiliar a pensar todo esse ciclo de vida. E aí, então, lá, nesse plano, nós vamos pensar algumas questões. E as fundamentais, quando as agências de fomento solicitam, eles estão pensando assim, quais dados serão gerados ao longo da nossa pesquisa? E como esses dados serão disponibilizados? Onde esses dados serão armazenados? Porque a partir do momento dessa disponibilização e desse armazenamento, outros pesquisadores vão reutilizar. Então, nós vamos perceber que todo esse processo de gestão, de plano de gestão, nós estamos pensando no compartilhamento e na reutilização por outros pesquisadores. Então, nós precisamos colocar nesse plano esses aspectos fundamentais, de quais dados serão gerados e como e onde esses dados serão disponibilizados e armazenados. A partir daqui, eu trouxe essa estrutura, nós vamos observar lá na ferramenta, eu vou entrar na ferramenta para a gente conhecer a dinâmica, mas eu trouxe as questões que estão lá naquela ferramenta aqui para a gente já conversar um pouco a respeito, porque aí quando nós chegarmos na ferramenta, nós vamos direcionando para a estrutura, para a dinâmica, o que é feito, quais são os recursos que ela tem. Aqui, os principais aspectos que estão lá. Por que esse plano de gestão, nessa estrutura do plano de gestão, nos auxilia na nossa gestão dos nossos dados de pesquisa? Porque nós vamos pensar desde a coleta, pensando mesmo quais dados serão coletados, quais dados serão gerados, como esses dados, né, serão coletados ou criados, que tipo de dados nós vamos coletar. Claro que nós temos um planejamento, né, nós planejamos e pensamos um tipo de dado, um tipo de conjunto de dados que nós vamos coletar, mas ao longo do caminho pode surgir novos dados, por isso que o plano de gestão de dados é dinâmico, então, porque ele permite essa atualização, pensar já no formato, no volume, no software, né? Então, é importante também aqui nós pensarmos, se estamos falando de reutilização, se nós estamos falando de compartilhamento, nós pensarmos se é possível utilizar softwares não proprietários, porque a pessoa, o pesquisador que vai utilizar, de repente, não tem acesso àquele software, então nós já vamos pensar nisso também. Vai permitir o compartilhamento, né, vai permitir a reutilização e vai permitir o acesso a longo prazo. Então, as principais questões na hora da coleta. Depois, quando a gente está falando da documentação e dos metadados, nós estamos pensando naquela documentação mesmo, que eu falei no começo, né, que tipo de documentação e metadados tem um determinado conteúdo que é agregado aos conjuntos de dados, então nós vamos pensar nisso também, e quais são as informações necessárias para o laboratório, o próprio plano de gestão, que nós fomos percorrendo na hora da análise, quer dizer, toda a documentação que vai contextualizar, vai trazer a proveniência daqueles conjuntos de dados. Se nós vamos fazer coleta de dados, então, quando nós estamos falando de ética e conformidade legal, então, nós vamos planejar e nós vamos pensar na nossa gestão de dados, então, desde o momento da coleta, então, se nós vamos trabalhar com pessoas, né, se nós vamos até uma instituição e fazer a coleta com essas pessoas, ou, né, independente do ambiente que nós vamos fazer essa coleta, nós vamos pensar já no consentimento livre e esclarecido,
para a coleta desses dados. Nós já vamos pensar nesse consentimento livre e esclarecido, indicando e informando para os nossos participantes que esses dados serão compartilhados, então a gente já precisa ter esse consentimento, já pensando no compartilhamento e reutilização por outros pesquisadores, e também pensando na preservação. Vamos pensar na proteção da identidade desses participantes, claro, se necessário, e aí se a gente vai precisar, na hora do plano de gestão, nós precisamos indicar, se tiver dados que precisam ser protegidos, como esses dados serão protegidos. É importante não colocar apenas assim, ó, os dados serão protegidos, os dados não serão disponibilizados. É importante mostrar o como. Então, por exemplo, nós vamos usar alguma técnica de anonimização dos dados. Então, é importante já estar registrado no plano de gestão. Como os dados serão licenciados para reutilização? Então, aqui nós estamos pensando na liberação. Então, muitos repositórios, ele já tem em suas instruções a utilização das licenças Creative Commons ou Open Data Commons, que são licenças que são aplicadas aos conjuntos de dados e que vai mostrar como esses dados serão reutilizados por outros pesquisadores. A ideia, né, o que vem sendo discutido e apresentado pela comunidade científica é que tenha menos restrição possível na hora da liberação desses conjuntos de dados. Então, ele tem que ser de uma forma que outros pesquisadores possam copiar, remixar, alterar a partir daquilo lá e publicar o conteúdo. Há alguma restrição de reutilização de dados por terceiro? Né? Então, nós já vamos pensar nisso daí, se aqueles conjuntos de dados não podem ser utilizados, então ele pode estar lá para que outros pesquisadores consulte, visualize, mas ele pode não ser utilizado para replicação, então é importante você já deixar isso registrado no seu plano de gestão de dados. Se aquela liberação dos conjuntos de dados, ela vai sofrer um período de embargo, por exemplo, porque está esperando ou uma publicação ou uma patente, então nós pensamos que nós temos que compartilhar esses conjuntos de dados para que outros pesquisadores utilizem, porém, se tiver alguma restrição, como, por exemplo, de patente, como, por exemplo, de publicação, é importante nós registrarmos lá no plano de gestão de dados. Por quê? Se nós não colocarmos, ou se nós colocarmos lá no plano, na hora de nós enviarmos para uma agência de fomento, que esses dados serão liberados, e lá no final nós não liberarmos esses conjuntos de dados, nós podemos ter problemas com a agência de fomento, porque ela liberou o nosso financiamento, e lá, na hora da liberação, dos requisitos era liberar esses conjuntos de dados. Então, por isso que é importante ficar atento nessas questões. O armazenamento e backup, então, de novo, aqui nós vamos pensar, então, essas questões são para nós pensarmos, tá, em relação a isso, quando, onde e como esses dados serão armazenados, onde, quando, como e quem fará o backup desses conjuntos de dados, é importante também para a gente não perder conjuntos de dados, então nós estamos falando de trabalhos, muitas vezes, de anos, e que pode ser perdido por algum tipo de problema no meio do caminho, alguma falha no meio do caminho, então essa não é a ideia, perder os conjuntos de dados, mas sim nós mantermos esses conjuntos de dados. Então, nós vamos pensar em tudo, esse controle, toda essa segurança dos dados. Seleção e preservação, então, quais são os dados que serão mantidos ao longo do tempo? De repente, no nosso conjunto de dados, tem dados que serão mantidos, mas não serão compartilhados, ou tem dados que vão ter uma preservação por um determinado período de anos e depois vão ser descartados. Então, isso é importante também nós colocarmos no nosso plano de gestão de dados. Nós que fizemos a coleta, nós conhecemos as características dos dados, então nós podemos prever a quantidade de tempo que esses dados poderão ser preservados. O plano de preservação, então, se de repente, dependendo das características dos conjuntos de dados, é importante nós termos esse plano de preservação, né, para os dados, então, desde nós, quando nós estamos com esses conjuntos de dados, até quando nós enviarmos esses dados para o repositório. Muitos repositórios, dependendo da característica, dos objetivos do repositório vinculado à instituição, ele vai solicitar essa informação de quanto tempo aqueles dados serão preservados.
quais dados devem ser mantidos ou descartados, né? Vai estar nesses contratos com o repositório, e quais são os usos previsíveis da pesquisa. Claro que a partir do momento que nós disponibilizarmos os nossos conjuntos de dados, eles podem ser utilizados por outros pesquisadores para fins não previstos, para aquilo que nós não tivemos uma previsão, mas nós podemos colocar lá no nosso plano quais são essas previsões, esses possíveis usos dos nossos conjuntos de dados. O compartilhamento, então, de dados, tá? Como você vai compartilhar, então, a questão do repositório, vai ter essas restrições de compartilhamento, quando nós estamos falando das questões éticas e legais, com quem você vai compartilhar, por quanto tempo, né? O acordo de compartilhamento. É muito importante aqui na hora de colocar no nosso plano de gestão de dados essas questões, porque quando nós estamos falando de solicitação de recursos por uma agência de fomento, e nós estamos falando, e está sendo, né, solicitado pela agência de fomento, que esses dados tenham uma gestão para que eles sejam disponibilizados e compartilhados, nós precisamos ficar atento também quando nós enviarmos os nossos artigos, por exemplo, para uma revista, né? Já tem as revistas que, no momento que envia para a publicação, essa revista, ela solicita os seus conjuntos de dados, ou vai ficar armazenado junto com o artigo, ou o próprio editor, né, a própria revista vai enviar para um repositório. Então, é importante a gente prestar atenção nessa dinâmica, porque se nós colocarmos lá, né, se nós estamos atendendo e pegando o financiamento de um determinado edital, e o edital, ele coloca essa questão de compartilhamento dos dados, nós precisamos ficar atentos se nós enviarmos para um periódico comercial, então não são todos que terão acesso àquele conteúdo. Então, é importante a gente pensar nessa questão do compartilhamento também. Se, quando nós enviarmos o resultado final para um periódico, mas nossos dados nós vamos disponibilizar no nosso repositório da nossa instituição, também é importante ficar atento nesse compartilhamento, tá? Então, são coisas que nós precisamos pensar para não pegar a gente depois de surpresa. Nós enviamos os nossos dados, o nosso artigo para um periódico, por exemplo, comercial, e nós tínhamos, né, nós colocamos lá no nosso plano, quando solicitamos o recurso, que nós íamos disponibilizar, por exemplo, no nosso repositório para que todos tivessem acesso. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento, tá bom? E a responsabilidade e os recursos, né? Quem será responsável por cada atividade? Então, nós vemos isso daqui desde o planejamento da nossa gestão, quando nós estamos trabalhando por equipe, quem que vai ser responsável por cada etapa, quais são os recursos necessários para tudo isso, ou os recursos até para o próprio plano de gestão, hardware e software adicional. Então, às vezes, se nós coletamos uma grande quantidade de dados, nós vamos precisar, na hora do armazenamento, pagar por uma quantidade de espaço maior, então nós vamos já prever isso daí na hora do plano. Se serão, né, terão cobranças nesses repositórios de dados, então, dependendo da onde a gente vai enviar, então, sempre é importante a gente ficar atento em relação a isso. Então, todas essas questões que o próprio plano de gestão de dados traz na sua estrutura, nós percebemos que nós já estamos falando desde o planejamento do nosso ciclo de vida dos dados. Ele já nos ajuda a pensar toda essa gestão dos conjuntos de dados. Então, ele traz questões de coisas, né, de requisitos, de itens que muitas vezes nós não pensamos, mas que na hora que nós nos deparamos com as questões, nós podemos colocar isso no papel. E aí, claro, nós vamos perceber também que tem questões que são próximas de questões do outro requisito, de uma outra parte, e que, em vez da gente duplicar a informação, a gente pode juntar e fazer uma descrição só, mas que nós possamos atender aquilo lá. Pode acontecer também, dependendo das características do conjunto de dados, nós não tivermos respostas para todas essas questões, mas trazem essas questões para que a gente possa pensar e atender todas as áreas do conhecimento, todas as características. E, claro, se nós percebermos que faltou algum item aqui, mas que nós achamos importante acrescentar, nós podemos acrescentar também. Aqui eu vou passar rapidinho para a gente pensar
que nós vamos lidar em algum momento, para que a gente pense toda essa gestão de dados para que atendam os princípios FAIR. Não vou me alongar aqui, mas é importante a gente já ficar atento, porque em algum momento a gente pode lidar com isso, né, com esse termo, princípios FAIR, então a gente já viu, já sabe que existe. Quando nós pensamos em todas aquelas questões da estrutura do plano de gestão de dados, quando nós já colocamos em prática todos esses requisitos, né, pensando nesses benefícios que eu apresentei na hora da nossa gestão de dados, nós já estamos contribuindo para que nossos dados sejam FAIR. Então, FAIR, ele é um acrônimo dessas 4 questões, né, para que nossos dados sejam encontráveis por outros pesquisadores, para que eles possam ser acessíveis por outros pesquisadores, para que eles possam ser interoperáveis entre os sistemas e para que eles possam ser reutilizados por outros pesquisadores. Muitos desses princípios, eles estão direcionados para a parte da infraestrutura tecnológica, então ele vai estar direcionado para os repositórios de dados, por exemplo, mas quando nós fazemos uma boa gestão, já pensando em todos aqueles requisitos, em toda aquela estrutura, nós já estamos colaborando, nós já estamos tornando nossos dados com essas características FAIR. E aí aqui eu trago um pouquinho, só para nós pensarmos daqueles princípios, eles se subdividem em princípios, tá? Então, nós estamos falando desde a questão dos nossos dados, da questão dos nossos metadados, né? Então, nós estamos pensando, por exemplo, a forma como nós vamos descrever o recurso, nós vamos pensar que quando nós disponibilizamos num repositório ou num periódico de dados, esses conjuntos de dados já recebem um DOI, né, já recebem um identificador persistente, nós já estamos disponibilizando, aplicando uma licença para que outros pesquisadores possam reutilizar, então nós já conseguimos fazendo toda essa gestão, nós já conseguimos atender esses princípios FAIR. Então, se vocês se depararem com essas questões dos princípios, então vocês já podem pensar que, fazendo todo esse planejamento, toda essa gestão dos dados, nós já estamos colaborando para que nossos dados se tornem FAIR. E aí nós vamos entrar nessa ferramenta. Essa é uma ferramenta para elaboração do plano de gestão de dados. A USP, ela já está vinculada com essa ferramenta, né? Então, ela já faz parte dessa comunidade, das instruções desse DMPTOL, eles já disponibilizam essa ferramenta para a sua comunidade utilizar. Ela tem várias características, é uma ferramenta bem dinâmica para poder utilizar, ela é intuitiva, então nós vamos entrar lá para nós pensarmos sobre ela, né? Ela é de acesso aberto, então mesmo que a USP seja afiliada à ferramenta, outras pessoas que não estejam filiadas às instituições podem fazer o cadastro e utilizar a ferramenta. Ela tem uma interface em inglês e português, mas nós vamos olhar lá e vamos ver que aquelas questões que eu trouxe, elas não estão em português, né? Mas nós já sabemos do que se trata, então nós vamos utilizar. Ela traz um checklist, então, daquelas questões, desses requisitos que eu apresentei ao longo da fala da gestão de dados, ela traz esse checklist de uma forma sistematizada, então, para nós pensarmos sobre isso. Auxilia na gestão de dados, então, a partir do momento que trazem as instruções, nós já vamos pensando no planejamento da nossa gestão de dados. Ela fornece orientações sobre os diversos financiadores, então, ela está estruturada nesses requisitos que as agências de fomento solicitam que estejam descritos no plano de gestão de dados. Ela tem um guia para elaboração, ela tem uma escrita colaborativa, então nós conseguimos trabalhar em conjunto para poder editar, né? Então, como o plano de gestão de dados é um documento dinâmico, nós vamos atualizar e nós podemos permitir que outras pessoas possam editar junto com a gente. Nós podemos compartilhar o plano de gestão de dados, então, lá na ferramenta, mesmo que nós não entremos com o nosso login, com a nossa senha, já tem vários planos de gestão disponíveis para a gente consultar. Então, é importante também nós pensarmos que a partir do momento que nós utilizarmos um plano de gestão de dados de um outro pesquisador, é a mesma coisa se nós estivermos usando um artigo, né, um livro. Então, nós baseamos naquele plano de gestão de dados, o plano de gestão de dados também deve ser citado. Então, além de nós compartilharmos os nossos conjuntos de dados e recebermos citações pelos nossos conjuntos de dados, o próprio plano de gestão de dados, a partir do momento que nós deixamos público, que outras pessoas utilizem, elas também podem nos citar.
Nós podemos exportar em diferentes formatos de arquivo, nós vamos olhar lá. E também tem a propriedade vinculada, a propriedade intelectual vinculada ao autor, que é isso que eu falei de ter que utilizar e citar, tá? Então, eu vou entrar agora, eu vou sair da minha apresentação aqui. Esse é o endereço da ferramenta da DMPTOL, eu vou entrar lá para nós vermos como é que é utilizada a ferramenta, só um minuto. Aqui, então, nós entramos aqui com o DMPTOL, que é a interface dele. Nós temos aqui, então, várias instruções, e aí eu falei da questão dos planos, ó, são mais de 56 mil planos de gestão disponibilizados. Se nós entrarmos aqui, nós conseguimos ver esses planos, nós conseguimos fazer o download desses planos para nós vermos como que ele foi estruturado. Aqui em cima, na hora de nós fazermos o nosso login e senha, então, como a USP ela já é parceira dessa ferramenta, então nós conseguimos utilizar através do nosso e-mail institucional, do nosso login institucional da USP. Se nós não tivermos com esse login, ou se nós não estivermos vinculados a nenhuma instituição, nós podemos fazer o registro, tá? Então, por isso que ele é público. Aqui eu vou entrar com o meu login, então, se nós colocarmos a USP, ela vai aparecer, então, nós vamos clicar aqui e entrar com o nosso login, igual nós entramos no login da USP. Como o meu é da Unesp, quando eu coloco aqui, a Unesp aparece, e aí, na hora de eu entrar, eu vou entrar com o meu e-mail institucional e com a minha senha institucional. Ele já aparece aqui para mim. Aí, eu vou colocar a minha senha, claro. E aí, eu entro na interface do plano de gestão de dados da ferramenta. Aqui eu tenho os meus planos de gestão de dados que eu utilizo, tá? Aqui embaixo nós conseguimos visualizar todos os planos dos pesquisadores que estão vinculados à nossa instituição. Então, eu não vou aqui para baixo, né? Porque tem o nome e o título dos projetos dos outros pesquisadores, mas quando vocês entrarem com o login de vocês da USP, aqui embaixo vai aparecer todos os planos que estão disponíveis na ferramenta. Aqui é a nossa interface principal. Então, quando nós vamos criar um plano, nós podemos ir tanto aqui embaixo quanto aqui em cima de criar o plano, e aí ele vai abrir a interface para nós registrarmos, fazermos o registro do nosso plano, tá? Se ele tiver vinculado a algum projeto, né, alguma instituição, no caso nosso, por exemplo, da USP, da Unesp, enfim, e se tem alguma agência, tá? Então, nós vamos colocar essas informações principais aqui. Se não tiver, né, se nós fizermos só para teste, né, se não tiver nenhuma organização, nós vamos selecionando aqui, tá? E aí, a partir do momento que nós colocamos as informações aqui, a gente cria o plano. Como eu vou mostrar para vocês um passo a passo, eu vou entrar num plano que eu já tenho aqui. Tá? Então, a partir do momento que nós preenchemos e colocamos em criar o plano, ele vai entrar na interface que eu vou mostrar. Tá vendo que aqui, nessa interface aqui, ó, na minha ação, eu posso editar o meu plano. Por isso que ele é um plano dinâmico, né? Nós conseguimos entrar lá e editar. Então, quando nós começamos a criar o nosso plano, ele vai abrir, depois que nós colocamos lá as informações iniciais, ele entra nessa interface aqui. Então, a interface aqui, nós vamos colocar o título, nós vamos colocar o nosso abstract, né, o nosso resumo, para poder contextualizar um pouquinho a nossa pesquisa. Ele aparece data de início do projeto, por exemplo, e se tiver uma data prevista para o término, ele mesmo dá um próprio número aqui, e se tiver alguma agência vinculada, nós vamos colocar aqui. Aqui desse lado aqui, ó, ele já vem por default o próprio template da ferramenta, mas nós conseguimos, através daqui, uma lista de instituições que também já fizeram um template, que já selecionaram algumas daquelas questões, ou todas daquelas questões, para direcionar para a sua comunidade. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver as diversas universidades ou as instituições que tem. Se nós clicarmos em algum deles, vai abrir a estrutura já com os requisitos que essas instituições selecionaram, tá? Então, eu vou deixar por default a própria DMPTOL para nós vermos como que é.
e aí nós salvamos a preferência. Quando nós salvarmos, nós vamos para a aba para poder escrever o plano, que é essa aqui, ó. Então, na hora de escrever, nós vamos perceber que ele é bem intuitivo. Aquelas questões, então, todos aqueles requisitos que eu fui falando ao longo da gestão dos dados, eles são embasados dentro das características, dentro das questões, das instruções que a ferramenta traz. Por isso que ela nos auxilia na hora da nossa gestão dos dados, porque ela nos faz pensar todo esse processo, desde a coleta até a reutilização. Então, traz aqueles itens que eu falei com aquelas questões, então traz os principais tópicos. Quando nós entramos aqui em cada um deles, eles abrem para nós podermos escrever, né, o que está sendo perguntado. Então, por exemplo, quando nós falarmos de quais dados serão criados, então aqui ele traz a questão e aqui ele traz as instruções do que nós podemos pensar e colocar na hora de descrever e responder essa pergunta. Então, aqui, o tipo de dado, de formato, de volume, de software, tudo aquilo que eu falei, nós conseguimos colocar aqui. Então, ele traz as informações. Se nós quisermos colocar algum tipo de comentário, né, se nós quisermos deixar até algumas instruções para nós, ou instruções para outros pesquisadores que estão colaborando com a gente para editar esse plano de gestão, nós podemos colocar aqui. Aqui nós vamos escrever, nós vamos perceber que a estrutura ela tem os mesmos recursos. Então, aqui, se nós quisermos destacar algum tipo de palavra, nós conseguimos destacar em negrito, em itálico, tá? Se nós quisermos colocar em tópicos, nós podemos colocar também, tá? Se nós quisermos destacar alguma coisa em tópico, se nós quisermos colocar algum link, um hiperlink aqui, nós podemos colocar. Se formos colocar uma tabela também. Então, ele é bem intuitivo, bem bacana de trabalhar. Cada alteração que nós fizermos, é importante nós salvarmos, tá? Para que ele fique registrado, para a gente não perder quando nós sairmos da ferramenta. Então, ele vai salvando. Respondi essas questões, eu posso fechar aqui e ir para a próxima. Documentação. A mesma coisa. Toda aquela documentação que eu expliquei, que eu falei, nós vamos registrar aqui. Tem algum tipo de documentação, né? E as perguntas. Puxa aqui. Ele vai dando as informações, as perguntas para nós pensarmos, para poder responder aqui, e ele traz as instruções, tá? A mesma coisa, se nós quisermos deixar um comentário, nós podemos deixar o comentário e salvar, ele tem as mesmas opções aqui em cima, que são as mesmas que nós temos aqui. Então, nós temos as informações, tá? A gente pode vendo aqui o que a própria ferramenta traz de informações, está vendo que ele traz diversas instruções para nós respondermos essa pergunta, lembrando que não necessariamente nós temos que responder a todas, mas ele nos faz pensar a respeito se as características do nosso conjunto de dados, do nosso projeto, atende todas essas orientações, e nós vamos colocar aqui. Fiz a minha alteração, registrei a minha alteração ou os campos que eu preciso responder, a mesma coisa. Eu vou fechar aqui. Vamos lá para a ética e legal, então é importante aqui, ele faz as perguntas, né, se tem as questões relacionadas às questões éticas, a questão de anonimização, de segurança dos dados. Se nós clicarmos no DMPTO, ele vai trazer as instruções. Então, como eu falei, é importante nós falarmos aqui se precisamos enviar para o comitê de ética, qual comitê de ética, então, se nós estamos trabalhando em grupo, se nós estamos enviando para o comitê de ética da nossa instituição ou da instituição dos nossos parceiros, se nós vamos coletar dados pessoais, se nós vamos utilizar que tipo de técnica de anonimização, né? Quais dados serão anonimizados, então eu posso colocar aqui os tipos eu já sei os tipos de dados que eu vou colocar, então eu vou escrever aqui, e eu posso usar a técnica da anonimização e posso, inclusive, demonstrar como ou qual software que eu vou utilizar para anonimizar aqueles dados. Fiz as alterações, escrevi lá no meu texto, eu vou em salvar também. E a mesma coisa eu vou fazendo com os outros itens, né?
Ele traz as questões, tá vendo? Para nós pensarmos a respeito, que são aquelas questões que eu trouxe lá, e nós vamos fazendo a mesma coisa, tá? Nós vamos pensar da segurança, do backup, na onde nós vamos depositar, tá? Quais técnicas aqui também que a gente pode utilizar de anonimização. Lembra que eu falei que, às vezes, entre um item e outro, dessas 7 requisitos, tem questões que são parecidas, então a gente pode juntar em uma mesma para não ficar repetido. Aqui eu deixo um pouquinho cada uma para nós vermos que dá para ser colocado, mas nós podemos também juntar, porque nós vamos pensar que o plano de gestão ele tem que ter, por exemplo, de 2 a 4 páginas. O importante também é nós pensarmos que, mesmo que nós não vamos, no primeiro momento, solicitar financiamento, nós podemos utilizar o plano de gestão de dados para estruturar a nossa gestão de dados. E aqui nós podemos descrever e deixar ele até maior, né? Sei lá, com 10 páginas, porque aí a gente documenta todo o processo, todo o nosso planejamento da gestão, que vai nos auxiliar também em cada etapa que nós pensarmos em respeito à gestão dos nossos dados. Então, também pode ser usado. E, claro, depois, se nós formos enviar para a agência de fomento, nós já temos o todo, nós vamos fazendo os ajustes necessários para atender o edital. Aqui também a mesma coisa, com as informações. Na seleção e preservação também, é importante nós falarmos aonde, né, vai ser, como que vai ser preservado, traz as instruções aqui também. Tá? Esse plano aqui eu deixei público, depois se vocês quiserem entrar lá para ver como que é feito, vocês também podem entrar. Como está público, a gente entra naquela página inicial, lá sem colocar nosso login e senha, a gente também consegue verificar. No compartilhamento de dados, tá? É importante também nós falarmos que ele vai ser compartilhado também, ele vai receber um DOI. Então, nós vamos ver que todos os campos, eles têm as questões, e nós vamos respondendo e pensando em cada uma daquelas questões e vamos colocando aqui, sempre que fizermos alteração ou que nós escrevermos, nós vamos sempre salvando. Então, nós temos que salvar cada um deles conforme nós formos ajustando, tá? Aí, quando nós entrarmos aqui, ó, então eu fiz, respondi, né? Coloquei todas as instruções relacionadas às perguntas que nós temos, já pensamos, já fiz esse primeiro momento, o nosso registro do nosso plano de gestão de dados. Se eu estou trabalhando com outros pesquisadores, eu vou lá em colaboradores, então eu vou registrar outros pesquisadores, outros colaboradores que podem editar ou que podem visualizar o plano, então eu posso ir aqui adicionar o colaborador, então eu adicionei um aqui, e aí eu posso colocar, então eu vou colocar aqui, né, o e-mail de quem eu estou trazendo, para quem eu estou acrescentando aqui, e eu posso ver o tipo de permissão, né? Se ele vai ser editor, coautor, se ele só vai ler, então eu vou colocando aqui e vou submeter. Eu coloco o e-mail, vejo qual é a permissão que ele tem e submeto, tá? E depois que eu fiz o meu plano, eu registrei, eu adicionei o colaborador, eu posso fazer o download desse plano. Então, ele traz algumas opções. Então, nós conseguimos o formato, se nós quisermos, né? Colocar ele em PDF ou em doc, dependendo das características de como e de onde a gente vai utilizar, se nós vamos usar tabela, enfim, nós vamos ver aqui o formato, então, por exemplo, o PDF, se nós formos enviar para a agência de fomento, o que nós gostaríamos que aparecesse, né, as respostas, não, os projetos, os detalhes, o que a gente gostaria aqui que aparecesse, o tipo aqui de letra, ele dá, né, ele tem essas opções do tipo de letra, do tamanho de letra também, de repente precisa colocar uma letra um pouquinho menor, nós passamos da quantidade de página, de repente vamos colocar aqui. As margens também, nós vamos pensar nas margens, então ele dá algumas opções aqui para nós gerarmos o nosso plano. E aí, quando nós já selecionarmos, nós vamos fazer o download, ele vai fazer o download do plano em PDF, por exemplo, e ele traz o formato. Então, ele vai trazer assim para nós o formato do nosso plano, com o título, tá? As principais, como eu não coloquei na opção para sair aquelas instruções do resumo, por exemplo, ele não saiu, mas nós podemos deixar o resumo também. Então, tudo vai das características e para onde você está enviando. Então, tem todas aquelas questões.
da coleção de dados, a documentação, tudo aquilo que eu registrei, ele sai aqui para mim, no formato que eu pedi. Se for em PDF, ele sai em PDF. Fiz tudo isso, nós vamos aqui finalizar, nós podemos deixar o nosso plano público para qualquer pessoa, mesmo que não tenha o login e a senha, ele consiga visualizar. Podemos deixar apenas a nossa organização, então quando eu entrei no início lá para criar o plano, que eu falei que mais para baixo tinha os outros pesquisadores, então se é só para a nossa organização, vai aparecer só ali, só para quem entrar, só para quem fizer o login e a senha da nossa instituição que consegue visualizar, ou nós podemos manter ele privado, então ele ainda está na fase de elaboração, não gostaria de finalizar antes de disponibilizar, eu deixo ele privado, aí ele não aparece para ninguém, ele vai aparecer só para mim e para os colaboradores que eu liberei para poder ter acesso. Deixo aqui público, salvo e finalizei o meu plano. O meu plano, a partir do momento que eu deixei público, ele vai ficar público lá. Então, essas são as características da ferramenta. Aqui, algumas informações que aparecem também lá na nossa página inicial, na página inicial da ferramenta, com as informações, se nós quisermos saber dos planos que estão públicos, das agências de fomento, quais são os requisitos, algumas questões nós conseguimos ver aqui. A linguagem que eu falei, ele tem a interface, mas só a interface em português, aquelas questões não aparecem em português, mas se nós colocarmos lá, apesar de não aparecer em português, porque ele não traz, nós podemos usar o próprio recurso do Google, que é aquele de traduzir para o português, então ele traduz aqui as questões, as orientações, então nós conseguimos aqui, se nós quisermos na nossa língua, e isso. Na hora de editar, a gente pode editar o nosso perfil, porque eu fiz o registro lá com o meu login, com a minha senha, enfim, e eu vou sair, tá? Então, essa aqui é o uso da ferramenta. Eu vou voltar um pouquinho aqui na minha apresentação, tá? Vou falar bem rapidinho algumas coisas aqui. Eu gosto muito de colocar no final as dicas para elaborar o PGD, para a gente fixar o que nós precisamos pensar na hora de elaborar esse plano de gestão. Então, nós vamos pensar nos requisitos dos dados e nos requisitos das agências de fomento, né? Então, se nós estamos enviando para uma agência, na hora que nós vamos pensar e elaborar esse plano de gestão de dados para enviar para essa agência, nós precisamos ver o edital, precisamos ver o que eles estão solicitando em relação ao plano de gestão. Então, mesmo que eu tenha feito um plano para mim, para me auxiliar na própria gestão dos meus dados, que seja um plano que tenha, por exemplo, 10 páginas, na hora que eu vou enviar para a agência, determinada agência de fomento, eu vou verificar o que ela está pedindo que tenha no nosso plano, e aí eu adequo o meu para atender a chamada. Eu vou listar os vários tipos de dados que eu espero produzir, claro que ao longo do caminho pode acontecer de coletar dados que não foram previstos, mas na hora do meu planejamento eu já tenho uma ideia do tipo de dados que eu vou coletar. Pensar nos formatos de novo, então se nós estamos pensando no compartilhamento e reuso de dados, nós temos que pensar também nos formatos de artigo, nos softwares que nós vamos utilizar para ver se o outro pesquisador ele vai ter acesso também a isso. Nós vamos pensar quais dados precisam de uma quantidade de arquivamento, no armazenamento, espaço que nós vamos pensar, que nós vamos precisar. Então, se nós vamos colocar no nosso repositório da nossa instituição, se ali tem quantidade, tem limite de espaço, então tudo isso já é importante nós pensarmos na hora de organizar esses dados, na hora de liberar. Fornecer os metadados, mesmo que a minha área não utilize um padrão de metadados, mas é importante nós fornecermos. Então, nós estamos falando de metadados, nós estamos falando de informações que contextualizam os nossos dados. Então, forneçam essas informações. Então, na hora que nós estamos respondendo a todas aquelas questões, nós já estamos fornecendo metadados para que outros possam entender os nossos conjuntos de dados. Então, nós também temos que pensar que uma boa gestão dos nossos dados e uma boa descrição desses conjuntos de dados vai facilitar também quem vai descrever no repositório. Então, nós vamos enviar para o repositório, o pessoal do repositório, o bibliotecário, que vai fazer todo o tratamento dentro, toda a gestão desse conjunto de dados dentro do repositório, ele vai precisar de todas as informações que você forneceu.
seu, inclusive do próprio plano. Então, ele vai utilizar toda essa documentação e todas essas características, esses metadados, para ele poder descrever. E o vai procurar os repositórios de dados por sua comunidade, então, de repente, a sua instituição tem um repositório de dados dele, mas você quer colocar dentro da sua comunidade, você sabe que a sua comunidade, que a sua área de conhecimento utiliza um determinado repositório para poder reunir a temática, então, é importante você já pensar, se for enviar para um repositório, pode deixar no outro também, então, é uma decisão que é importante já tomar, então, já pensar. O plano de gestão, então, ele vai juntos com os datasets no repositório, como eu falei, que vai auxiliar. Deixe claro como e quando seus dados podem ser compartilhados, isso é fundamental, porque você já precisa pensar isso desde o início da pesquisa, para não se comprometer em disponibilizar dados que não poderiam ser acessados por outros pesquisadores. Então, nós vamos sempre ter em mente as questões éticas e legais. Nós já pensávamos isso nos resultados, né, quando nós publicávamos a nossa tese, a nossa dissertação, nossos artigos, os nossos livros, mas agora nós estamos falando dos dados, né, daquilo que ainda não foi tratado e não foi anonimizado ou não foi excluído dos nossos conjuntos de dados. Então, nós vamos ficar atentos já desde o começo para nós não termos problema ao longo do caminho. E se, claro, a sua pesquisa envolver os dados confidenciais, nós vamos pensar nessas restrições éticas e legais. Então, eu enfatizo bastante isso, porque é uma forma nova de nós fazermos a gestão dos nossos dados, é uma forma nova de nós compartilharmos o conteúdo, né, da nossa pesquisa, então é importante nós já ficarmos atentos com isso. E aí, revisar seu plano com frequência. Então, você fez naquele primeiro momento, mesmo que seja uma forma mais simples, mas vai revisando conforme vai avançando na análise ou na coleta, para que você deixe ele melhor estruturado, até para você e para a sua equipe, para você se organizar nessa gestão, você não se perder na gestão, porque nós sabemos que ao longo das nossas pesquisas, com todo o trabalho que nós temos, e às vezes até a coleta nós podemos ir coletando e já ir fazendo análise, nós podemos nos perder no meio de tanto conteúdo. Então, é importante nós deixarmos atualizado esse plano para nós ir registrando os passos que nós vamos dando e consultar esse próprio plano de gestão de dados, é importantíssimo. E pensar também que se a pesquisa tem participantes humanos, nós precisamos já informar no consentimento livre e esclarecido, porque até então, quando nós só divulgávamos o resultado da pesquisa, os participantes assinavam, né, nós tínhamos esse consentimento livre e esclarecido, falando só dos resultados da pesquisa. Agora já é importante constar nele, falando que esses dados serão preservados e que esses dados podem ser compartilhados. Então, o sujeito da pesquisa, ele precisa estar ciente e ele precisa concordar ou não. Isso é importante também. Indica, então, nesse compartimento livre esclarecido, essas orientações para os participantes, né, dessa questão de compartilhamento e reutilização. Indique se você vai manter a privacidade desses participantes. E, claro, procure ajuda nas bibliotecas, procure ajuda dos bibliotecários, que já instruem, já estão trabalhando em relação, pensando já nas questões que vão surgir dos pesquisadores. Então, como eu falei, então, dependendo da área do conhecimento, já tem a solicitação de agências internacionais, mas dentro do nosso contexto aqui, nós temos a FAPESP, que já vem solicitando. Então, vamos pedir ajuda para os nossos bibliotecários. Aqui eu deixo o meu contato, nós vamos abrir agora um tempo para as perguntas, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar algum conhecimento, para fazer perguntas. É isso, Eduardo. Elizabeth, muito obrigado pela sua fala, tanto pela apresentação como pela demonstração da ferramenta. Acredito que foi fundamental para todos conhecerem como usa, se inteirar melhor do assunto de gestão de dados. Como a gente tem menos de 15 minutos para perguntas, para não ultrapassar o tempo, eu já vou indicar aqui as perguntas que nós recebemos. Então, a primeira é da Clélia. Ela pergunta o seguinte: como foi ou está sendo o processo de implantação da gestão de dados de pesquisa na Unesp? Os pesquisadores foram receptivos a esta nova cultura? Então, eu vou falar em relação ao meu campus, que é o de Marília.
Então, muitos pesquisadores já se depararam com a chamada pública da FAPESP e já nos procuraram para auxiliar, principalmente nesse primeiro momento, né, na questão da elaboração do plano de gestão. É uma coisa nova para eles também, porque tudo depende muito da área do conhecimento, então tem área que é um pouco mais fechada em relação ao compartilhamento dos dados, mas agora já vai pensar em toda essa sistematização. Já fiz o treinamento com o pessoal da rede, nós também trabalhamos em rede, assim como a USP, nós temos a rede dos bibliotecários, né, dos funcionários que trabalham para poder conhecer e capacitar para eles poderem atender a demanda da comunidade. Tudo vai depender muito da característica da área. Então, até eu, como pesquisadora, trabalhando com a questão da gestão dos dados e a questão de direitos autorais, na hora que eu trabalhei com entrevistas, teve relatos de pesquisadores que falaram, olha, a minha área do conhecimento é bem fechada, tem essa resistência de compartilhamento. Então, nós vamos lidar com várias características, né? Mas na Unesp está sendo porque eles já se depararam com a FAPESP, então já tem uma demanda em relação a isso. Nós, além dos treinamentos, nós já temos o material na página também. E acredito que vocês também vai lidar com características diferentes, né? Porque são áreas diferentes. Sim, com certeza. A próxima pergunta é do Gabriel Ferrante. Ele perguntou o seguinte: alguns pesquisadores buscam compartilhar seus dados somente com permissão por e-mail. Você acha que isso poderia ser melhorado? Pois, às vezes, é preciso ter cadastro no órgão. Sim, aquilo que eu falei da questão do compartilhamento. A partir de agora, o pesquisador vai pensar e vai se conscientizar que o compartilhamento vai ser público. A melhor ele pensar que ele vai disponibilizar, ele pode disponibilizar no seu repositório, que é um caminho que deixa aberto vários pesquisadores, atendendo essa demanda. Se o conjunto de dados dele, se ele não tem essa obrigação, se ele não pegou um financiamento público e ele ainda não tem essa obrigação de compartilhar os conjuntos de dados, vai ficar restrito a ele e vai dessa demanda individual de um pesquisador entrar em contato com ele para ele poder liberar, que é a nossa realidade, que é a prática que nós temos. Porém, a partir do momento que nós começarmos a pensar nessa abertura dos dados, nesse compartilhamento dos dados, e a ideia é nós conscientizarmos os pesquisadores para que liberem esses conjuntos de dados, eles vão para um repositório, e no repositório ele vai estar público, ele vai estar aberto para toda a comunidade. E claro que vai depender das características, como eu falei. Se ele tem conjunto de dados que ainda não podem ser disponibilizados, ele vai segurar, ele vai fechar um pouco, porque vai demandar ou patente, ou publicação, então tudo vai demandar das características. Mas o que nós vamos advogar agora, e que nós vamos trabalhar, que é uma prática que já vem sendo trabalhada internacionalmente, é que os dados sejam disponibilizados, justamente para não ter que nós entrarmos em contato direto com o pesquisador para poder solicitar. Mas é uma coisa que nós estamos trabalhando e começando aqui no país. Próxima pergunta, da Marisa Cubas Lozano. A pergunta dela é a seguinte: ela poderia dar exemplo, você no caso, poderia dar exemplos de dados em revisões ou análises bibliométricas? Os metadados dos artigos podem ser considerados dados para um PGD? Sim, depende, por isso que depende das características do seu projeto. Se você está trabalhando com revisões sistemáticas, ou se você está trabalhando, coletando os metadados das revistas para poder fazer uma análise bibliométrica, por exemplo, ele faz parte dos seus conjuntos de dados. Então, tudo aquilo que você coleta para embasar as suas discussões, para embasar os resultados da sua pesquisa, são dados. E os dados vão variar de acordo com cada área do conhecimento. Então, nós vamos ter uma diversidade. Mas pode ser considerado, sim. É importante colocar no plano de gestão esses dados que você está coletando, porque você está coletando metadados, por exemplo, desses ambientes, então são os seus conjuntos de dados. Então, você vai descrever no plano de gestão de dados que tipo de dados são esses e qual é o ambiente que você está coletando. Então, sim. Próxima pergunta, da Juliane de Souza Moraes. Ela pergunta o seguinte: para a área de matemática pura, quais seriam os dados brutos? É possível nos dar um exemplo concreto?
Olha, confesso que essa área das exatas, para mim, é um pouquinho abstrata, mas tudo vai depender, né? Do que você está trabalhando. Eu não tenho uma vivência prática com a área da matemática para te falar. Vocês, enquanto pesquisador da área, tem mais experiência do que eu para poder falar o que são esses dados. Mas se você está trabalhando com caractere, se você está trabalhando até com números, se você está trabalhando e fazendo um banco de dados, uma planilha que você vai registrar características, quantidades, tempo, tamanho, tudo vai depender. Então, tudo isso daí, na hora que você reúne nessa sua planilha, são dados. E essa planilha aí, desse conjunto de informações, esses conjuntos de dados, são esses seus dados da pesquisa. A gente tem mais algumas perguntas, eu acredito que dê tempo de responder. Caso contrário, a gente vai enviar por e-mail e a Elizabeth responde posteriormente. A próxima pergunta é da Simone Vassilieri. Ela escreveu o seguinte: quais os repositórios gratuitos mais recomendados? Usamos o DSpace como repositório de publicações. Ele pode ser usado para dados também? Depende da característica. A USP, assim como as universidades do estado de São Paulo, estão reunindo, junto com a FAPESP, o repositório de dados da instituição. Então, tem o metabuscador, através do metabuscador nós conseguimos utilizar, e o repositório da USP está agregando os conjuntos de dados. Tudo vai depender da instituição. Como é que a USP está se organizando? Se ela vai ter um repositório específico só para dados, ou se ela vai ter um repositório, ou se ela vai utilizar um repositório institucional para receber os dados. O DSpace como repositório, ele também é, vamos dizer, o software para implementação do repositório. Tem algumas instituições que usam o DSpace, tem até o DSpace Cris, que auxilia na utilização do repositório para dados. Tem outros repositórios que utilizam outros softwares, que é até mais indicado para as características, porque quando nós estamos falando de dados e armazenamento no repositório, os dados têm características diferentes das publicações tradicionais que nós estamos acostumados. Então, tem os repositórios como o Zenodo, eles recebem, já está específico para os conjuntos de dados, tem o DryAid, que também recebe esses conjuntos de dados, então tem alguns que são públicos, que são multidisciplinares ou que são temáticos, e tem os repositórios da própria instituição, que já vem trabalhando para poder receber. Então, vai depender do software, mas tem sim. O importante é, dentro da área do conhecimento, se a ideia é colocar no repositório temático, verificar dentro da sua comunidade qual é o repositório que atende isso daí. Nós temos um diretório que reúne várias informações sobre os repositórios, que é o re3data.org. Não sei se dá para escrever aqui, Eduardo, posso repetir? re3data.org. Lá a gente coloca no chat. Põe. Lá ele traz as informações, ele reúne informações dos repositórios, ele traz as áreas do conhecimento, as características do repositório, o tipo de software que esse repositório utiliza. Então, é interessante entrar lá, porque lá você consegue filtrar por área do conhecimento e ver direcionado a essa área qual é o repositório que a comunidade está utilizando. Eu vou colocar aqui. Aí o livro passa. Então, aconselho olhar lá, porque lá vai ter todas essas informações do software, das características, a instituição que está vinculada, quais são os tipos de dados que ele recebe. Tem mais uma pergunta aqui da Simone. Ela queria saber se a recomendação é deixar o plano público somente após a publicação do artigo ou assim que o manuscrito for submetido para uma revista. Olha, é interessante deixar público, sim, porque a ideia é nós termos a visibilidade da nossa pesquisa, a visibilidade de todo esse trabalho que nós fizemos de gestão de dados.
Claro que vai depender muito das características, é aquilo que eu falei, vai depender muito das características do projeto e das características do conjunto de dados, mas é interessante já deixar disponível. Se for ou ainda estiver no início e ainda se tem a intenção de atualizar o plano, pode segurar um pouquinho. Não é obrigatório já disponibilizar logo no início, podemos deixar restrito sim. Mas se nós pensarmos em visibilidade da nossa pesquisa, da nossa gestão dos dados e de nós como pesquisadores, é interessante deixar lá, porque outros pesquisadores vão olhar, pode ter um interesse até nos seus conjuntos de dados, ficar atento quando você disponibilizar esses conjuntos de dados e você pode ser citado também. A gente tem mais 2 minutos e 2 perguntas, então vai dar tempo. Vamos lá. A próxima pergunta da Fátima Cavalheiro é a seguinte: o uso do DMPTOL para planejar ficou claro. No entanto, não entendi exatamente a forma como os dados serão disponibilizados em repositórios. Há normas do próprio repositório para isso? Sim, a questão do DMPTOL é para nos auxiliar na nossa gestão dos dados, para nós planejarmos toda essa organização. Ele vai nos auxiliar no sentido de pensarmos como esses dados serão disponibilizados, onde esses dados serão disponibilizados, quais dados serão disponibilizados. A ferramenta nos auxilia nisso, nós já pensarmos e planejarmos nesse aspecto. Quando nós enviarmos os dados para um repositório, por exemplo, é importante nós enviarmos o plano de gestão junto, porque ele é uma documentação dos nossos dados. Como eu falei ao longo da apresentação, dependendo das características dos dados, se nós enviarmos sem uma contextualização, sem uma documentação, e o plano de gestão, quando nós descrevemos todos esses aspectos da gestão, ele indo junto para o repositório, ele vai auxiliar a representação dos seus dados no repositório. Ele vai ter elementos, ele vai ter metadados, ele vai ter informações que auxiliam na descrição. Então, a associação, a disponibilização e o plano é porque ele vai contextualizar os nossos conjuntos de dados. Ele vai trazer instruções, ele vai trazer informações para representação. E quando esses conjuntos de dados foram utilizados por outros pesquisadores, os pesquisadores tendo acesso ao seu plano de gestão, ele também pode entender os seus conjuntos de dados, porque vai estar contextualizado. Acredito que respondi. Tá joia. A última pergunta da Bavelena Cassim. Como está a aceitação por parte dos pesquisadores da sua unidade em relação ao uso da DMPTOL? Eles têm procurado a biblioteca pedindo orientações? Como eu respondi da outra, né, outra pergunta, sim. Como eles se depararam agora com a chamada pública da FAPESP, então eles vieram com essa demanda, então nós já fizemos um treinamento com a nossa comunidade, disponibilizamos o material e os pesquisadores, os professores e os alunos, eles já estão solicitando o atendimento para a biblioteca. Então, já mandam perguntas, a gente já senta para poder trabalhar com eles, explicar como que é. Então, nós já estamos oferecendo o serviço porque é uma demanda. Então, sim, eles já estão correndo atrás. Claro que como é um processo ainda, para quem estava acostumado a não trabalhar com isso, então é uma coisa nova, então vai muito de nós, profissionais, conscientizarmos da importância. Então, nós vamos sempre pensar assim, o plano de gestão não é, mais um trabalho para eu ter que fazer. Não, nós vamos pensar assim, o plano de gestão de dados é um instrumento para nos auxiliar na gestão dos nossos dados, para facilitar para nós, pesquisadores, e para os outros. Então, eles já estão demandando porque se depararam com a chamada da FAPESP. Perfeito. Nós estamos, então, exatamente no horário. Eu queria mais uma vez agradecer a Elizabeth pela ótima palestra e também a todo mundo que acompanhou agora pela manhã o nosso evento. Então, mais uma vez eu agradeço a participação de todo mundo e nós retornamos à tarde. Muito obrigado.